Estamos no ar, mais um voo do Urubu Brabo, o BAP do Flamengo dando entrevista para o canal UOL, descendo o sarrafo na Libra, né? A Libra que os clubes não se reúnem para melhorar o campeonato, não melhoram nada, eles só querem ganhar dinheiro e ainda querem colocar o Flamengo como vilão. Assiste o vídeo aí, já curta o vídeo, deixa o seu like para esse canal crescer, compartilhe e se inscreva. Começando essa entrevista, vou te perguntar uma coisa mais geral sobre essa disputa entre Flamengo e Libra, que é a alegação de que o Flamengo é egoísta, né? Que ele não pensa no coletivo e, portanto, não sabe fazer concessões para a criação melhor do futebol brasileiro e tal. Como que você vê quando são feitas essas afirmações constantemente, né? Digamos assim, dentro desse contexto da briga Libra e Flamengo, né? Olha, Rodrigo, eu vejo que isso é muito mais uma narrativa para fora do que uma realidade, né? Vejo que essa discussão da Liga, ela já vem de algum tempo, né? Ela começou com o ex-presidente aqui. Eu participei disso com ele quando começou, do conceito da ideia de você discutir mais o futebol, porque é muito comum a gente ver dirigentes discutindo e reclamando do regulamento, da arbitragem, do processo convocatório dos jogadores, das janelas de data FIFA, o que acontece, o que não acontece. A verdade é que é o seguinte, os clubes se mobilizam muito pouco e discutem muito pouco o que eles querem. E depois criticam. Isso acontecia antes da discussão e da concepção, né, da Libra e da Liga Forte. Então, essa reclamação já vem de longa data. Então, sim, eu disse isso na reunião de conselho aqui do clube, nesses 10 meses que eu tenho tido contato com o pessoal da Libra, não houve uma única reunião onde se discutisse algum assunto na pauta sobre o futebol brasileiro. Vou repetir para você, não houve uma única reunião onde a gente discutisse alguma coisa sobre o futebol brasileiro. O Flamengo pediu para participar do comitê de integração com a Liga Forte e Palmeiras e São Paulo votaram contra também a participação da gente. Então, quando você pensa em juntar Libra e Liga Forte e você vê clubes que são, em tese, seus parceiros acreditarem que o Flamengo não pode, ou não deve, ou eles não querem que participe de um comitê de união das ligas, quem que é egoísta? Quem que é excludente? Na verdade, são outros clubes que são excludentes ao Flamengo. O Flamengo nunca se negou a discutir nem a participar de absolutamente nada. Regulamento geral da competição. Teve aquela reunião aqui, né? Desculpa interromper. Teve. E nós falamos sobre uma série de coisas, regulamento geral da competição. Nós temos uma equipe que faz um trabalho nesse sentido, nós fizemos um trabalho, mandamos para todos os colegas da Libra silêncio do rádio. Não houve um único comentário sobre o que a gente colocou, sobre o regulamento que vai vir no ano que vem. O que vocês estavam propondo lá dentro? Uma série de aspectos. Por exemplo, vou te dizer, a gente achava que tinha que haver mais cartões amarelos para você suspender os atletas, alguma coisa sobre convocação de atletas, uma série de detalhes, né? Tem muita coisa técnica também lá que acaba gerando desconforto depois no dia a dia, em que a gente vai anotando, depois a gente traz a discussão e não tem eco. Então, a ideia de que o Flamengo é excludente, de que o Flamengo não participa, não é verdade. O Flamengo participa e quer participar demais. Talvez seja um problema. Na medida em que você tem uma narrativa que diz que o Flamengo não quer participar, tá certo? E que o Flamengo é egoísta e que o Flamengo, na prática, quer participar, quando o Flamengo quer participar, gera-se um estresse, né? Porque isso você se choca com a narrativa. Que vocês não puderam participar. Então, eu vejo que isso não é verdadeiro. Isso não é verdadeiro, que o Flamengo não queira participar. Sobre essa história de que o Flamengo é egoísta, Rodrigo, eu acho que foi muito claro aqui na apresentação que a gente fez quanto que o Flamengo abriu mão até agora. O Flamengo abriu mão de R$500 bilhão em 5 anos, sem nenhuma garantia de absolutamente nada. E os nossos parceiros não querem que a gente participe do comitê de integração com a Liga Forte. Então, você veja, tem uma narrativa,
Na verdade, você tem um ou dois clubes querendo mandar, e eles acham que o Flamengo vai ter um comportamento dócil e ficar a reboque. Eu tenho um compromisso, como presidente do Flamengo, de fazer o Flamengo ser representado à altura, né? Então, independentemente do que os outros acham, o Flamengo tem opinião, tem opiniões fortes, tem sugestões a dar e vai sim participar desse processo. Tá certo? Então, uma coisa é a narrativa, outra coisa é a verdade dos fatos. Você falou um pouco a perda de meio bilhão em 5 anos. O que teve de proposta do Flamengo? Lá dentro era uma proposta de cadastro, que seria o Flamengo ganharia algo como 250 milhões de reais, e hoje a projeção, né, que é uma que a gente não tem certeza completa, mas seria de algo como 200, né? Tem uma possibilidade de acordo, de um meio termo entre esses dois, entre o que a Libra quer hoje e o que o Flamengo quer hoje? Olha, eu vou te falar, nós tentamos isso durante 8 meses. Eu vou te dar a minha opinião sincera, né? E opinião todo mundo tem. Eu acredito que eles só foram prestar atenção no pleito do Flamengo depois que a gente entrou na justiça. Porque algumas coisas que estão muito claras lá, que são favoráveis ao Flamengo, está preto no branco, a unanimidade, a mudança do critério, a falta de definição de qual era o mix, né, que você colocaria numa fórmula eventual de audiência, estava muito claro, bastava ler o contrato. Então me surpreende muito a posição sectária e excludente que eles tiveram em relação ao Flamengo. Eles em momento nenhum quiseram discutir absolutamente nada, não fizeram nenhuma pergunta sobre nenhum detalhe de fórmula. Então havia uma discussão entre o Marcelo e o pessoal da Matos Projects sobre cenários, e quando era apresentado para eles, assim, antes da gente explicar, já tinha gente votando. Você nem falava o que você queria, já tinha gente votando contra. Então, veja, nós tentamos durante 8 meses chegar a um acordo com eles sobre cenários. Então, se não se chegou a um acordo sobre isso, não foi por uma falta de vontade do Flamengo nesse sentido, muito pelo contrário. E olha, o que não faltou foi gente dizendo, olha, Bato, isso não vai levar a nada, é melhor brigar logo na largada do que conversar, do que debater. Nós tivemos inúmeras reuniões para conversarmos sobre isso. Na nossa visão, no melhor cenário, eles não avaliaram com o devido cuidado a situação que a gente estava colocando, as propostas que nós fizemos e as consequências. Eles apostaram o tempo inteiro de que o Flamengo acabaria concordando, ainda que houvesse uma lacuna claríssima que a gente está endereçando agora, qual seja a discussão sobre a partilha dos 30% que havia remanescente. Então, assim, o Flamengo sempre teve aberto a discussão, mas neste estágio que nós estamos, você pode ter certeza que a vontade do Flamengo hoje é diferente da vontade do Flamengo durante esses 8, 9 meses. Nós agora entendemos que pode haver um acordo, pode, ou mais. Tá, entendi. Antes vocês podiam fazer um acordo para não ter briga, digamos assim, a partir do momento que entrou num litígio... Não houve, e olha, eu acho importante dizer isso para vocês, não houve uma única contraproposta do lado de lá. Não houve discussão de mérito de absolutamente nada. A gente sabe, e é importante que se diga, que todas essas votações foram precedidas de reuniões prévias sem o Flamengo para que combinassem seus votos. Como assim? Os clubes se reuniam antes. Tinham reuniões antes, decidiam o voto, discutiam o voto antes, iam para a reunião quando o Flamengo apresentava o seu cenário, acabava de apresentar o cenário, vamos votar, e eles votavam contra. Então fica muito claro para o Flamengo e para quem está ouvindo aí que nunca houve uma intenção clara deles de chegar a um acordo. Era só de bater o martelo e de ser da forma que eles queriam. Nós exaurimos todas as possibilidades de um acordo com eles. Agora, eu acho que o caminho mais simples é o da arbitragem. Vamos para uma arbitragem e vamos ver o que os árbitros vão dizer. Teve na última reunião, aquela última reunião que foi aprovado o cenário 1, que é chamado, né? Primeiro... Aprovado não, foi votado. Mas a primeira aprovação requeria unanimidade, que não houve. Em algum momento vocês apresentaram essa questão da lacuna, que vocês tem uma lacuna aqui no critério e tal? Durante meses. E qual era a resposta? Não havia resposta, não havia contra-argumentação. O que havia era uma discussão com a equipe do Silvio Matos, né? E tanto é que eles ofereceram 5 cenários diferentes. Ora, quem oferece 5 cenários para a discussão de uma fórmula
É porque não tinha fórmula nenhuma estabelecida. Se tivesse alguma fórmula pré-estabelecida no contrato, não haveria por que eles oferecerem 5 cenários. E os cenários que eles ofereceram, todos eles tinham uma coisa em comum: não reconhecer o peso e o tamanho do Flamengo no processo. Porque veja bem, Rodrigo, quando você fala vamos medir a audiência, né? Durante 20 anos, a divisão dos recursos do pay-per-view foi um balizador importante para a divisão de recursos do direito de transmissão no Brasil. Por quê? Porque quem paga alguma coisa e diz que torce para o clube A, essa é a maior audiência que você tem. Então, quando você olha para o grupo da Libra, nós somos 38% da audiência de quem está ali. Nós não temos a menor dúvida disso. Eu entendo disso, eu trabalhei com isso, eu montei esse processo pelo Live TV por assinatura no Brasil. Então, sei exatamente o peso do Flamengo nisso. Então, você ter propostas que variam de 11% a 22%, veja, Rodrigo... Do critério audiência, né? Do critério de audiência, que eles dizem o seguinte: não, mas você não está tanto nos jogos de TV aberta. Claro que eu não estou. Porque se a Globo colocar mais jogos da gente na aberta, não vende o pay-per-view. Aí eu teria uma audiência maior. Nós estamos falando da divisão do dinheiro que tem a ver com o peso de cada clube. Vamos lembrar, 70% já estão definidos, 40% de forma igualitária e 30% de forma de performance. Os 30% que faltam deviam refletir exatamente o peso e o mérito que cada um tem. Então não cabe nenhum desconto ao Flamengo, nem negociado nesses 30%. Todos os descontos que o Flamengo tinha que dar, Rodrigo, ele já deu nos outros 70%. É tão simples quanto isso. Você acha que isso é um problema da estrutura do próprio contrato, BAP, da forma como ele foi feito, com valor global para todas as mídias e com a separação só ali de uma receita líquida de pay-per-view? Não, eu não acho que seja por isso, não. Eu acho que ele foi mal negociado pelo Flamengo, ele foi mal negociado pela Libra, ele foi mal negociado pelo Flamengo. Tá. E aí eu vou... Agora, a parte que foi mal negociada pelo Flamengo está assinada, nós vamos cumprir. É a instituição que assinou. Mas eu não tenho a menor dúvida, como profissional disso, que foi mal negociado, independentemente de qualquer coisa. Esse tipo de escolha é só você ver o que a Liga Forte fez. O mundo está indo cada vez mais para a fragmentação, para a segmentação de direitos. Então a gente pega, por exemplo, os clubes da Libra, eles têm 55%, 56% da audiência do Brasil, se você comparar com os da Liga Forte. Nós ficamos com 44%, 45% do dinheiro. Nós ficamos com 20% menos do que a gente devia ter ficado, porque nós vendemos, né, um boi só, vendemos um boi inteiro. Do outro lado, o pessoal da Live Mode foi muito competente em entender essa realidade de mercado e venderam o filé, venderam a picanha, venderam a 100, venderam o colchão separados e fizeram, tendo 44%, 45% da audiência, fizeram 55% do dinheiro. Então veja, seja pela capacidade e a competência de negociação, que a Liga Forte foi melhor do que quem fez pela Libra, seja pela negociação interna do Flamengo, nós fizemos um mau contrato. Agora, o que é combinado não é caro. A parte dos 70% que o Flamengo assinou, o Flamengo vai cumprir, não tem muito jeito. 2029 é logo ali. Agora, os outros 30% está muito claro que tem uma lacuna e a gente está disputando o que a gente acha que é justo nesses 30%.